Olá pessoal, meu nome é Leandro Nascimento de Santana Pina. Essa é uma aula de regência do curso de Licenciatura em Matemática da componente curricular Estágio Supervisionado 3, com os docentes Ana Paula e Ana Alexandre Lopo e a professora supervisora Sueli dos Prazeres. Nesta aula falarei sobre o gráfico da função tangente. Vamos ver aqui no GeoGebra como é que se comporta a função tangente. Bom, aqui nós temos o gráfico da função tangente e vamos observar a influência dos parâmetros aqui. Aqui nós temos o parâmetro A, o parâmetro B, o parâmetro C e o parâmetro D. Cada um influencia em algo no gráfico da função tangente. Altere o valor de A e observe o gráfico. O que acontece com o gráfico? Vamos lá. Parâmetro A, alterando aqui. O que está acontecendo com o gráfico, neste caso? Translada no sentido horizontal, translada no sentido vertical, muda a amplitude ou o gráfico comprime ou estica? Bom, no caso, ele está transladando no sentido vertical, certo? Ele está somente mudando, se deslocando, né, de um lado para o outro. Então, ele está transladando no sentido vertical, certo? Segundo, altere o valor de B e observe o gráfico. O que acontece com o mesmo? Vamos lá para o parâmetro B, que é esse aqui. Estou fazendo aqui a sua alteração. E o que acontece com o gráfico da tangente? Ele tende a ficar mais horizontal, tende a ficar mais vertical. Quando o B muda de sinal, o gráfico inverte em relação ao eixo X, ou o gráfico comprime ou estica. Acontece duas coisas aqui. Primeiro, o gráfico tende a ficar mais vertical, certo? Se a gente observar aqui, a gente muda o B, ele fica mais na vertical, certo? Ele vai perdendo aqui essa curvatura da tangentoide. E também, quando o B muda de sinal, o gráfico inverte em relação ao eixo X. Acontece isso também. Se a gente inverter aqui o B, observe que ele inverte a sua posição, certo? O gráfico ele fica realmente invertido. Ok? A terceira pergunta. Altere o valor de C e observe o gráfico. O que acontece com o mesmo? Então, a gente vai aqui no parâmetro C. Vamos mudá-lo aqui. E o que está acontecendo com o gráfico? Translado no sentido horizontal, translado no sentido vertical, muda a amplitude ou o gráfico comprime ou estica no sentido horizontal. Então, acontece isso aqui, a letra D. O gráfico ele comprime ou estica no sentido horizontal. Se a gente observar bem, quando a gente muda o parâmetro C, ele está comprimindo ou esticando. Questão 4. Altere o valor de D e observe o gráfico. O que acontece com o gráfico? Vamos lá, o parâmetro D. Mudando aqui o mesmo. O que está acontecendo com o gráfico neste caso? Ele translada no sentido horizontal, translada no sentido vertical, muda a amplitude ou o gráfico comprime ou estica no sentido horizontal? Comprimir ou esticar não acontece. Mudou a amplitude, também não. Translada no sentido vertical, não. Ele translada, ele se desloca no sentido horizontal, né? Se a gente observar bem, ele está se movendo aqui, mantendo as suas proporções no sentido horizontal. A próxima pergunta, que fala sobre a influência dos parâmetros do domínio e imagem na função. Altere o valor de A e observe o gráfico. O que acontece com o domínio, imagem e o período da função? Então, quando a gente altera o valor de A, o que está acontecendo com o período e imagem da função? O conjunto imagem, domínio e período não mudam.
o domínio e imagem do período mudam, ou o período aumenta ou diminui. Então, seria correto a letra A. O conjunto imagem, o domínio e o período, eles não mudam, né? Eles permanecem o mesmo. Volte A para zero, altere o valor de B, observe o gráfico. O que acontece com o domínio, imagem e o período da função? Voltar A para zero. Está aqui. Zero. E altere o valor de B. O que acontece com o domínio, imagem e o período da função? A gente vai alterar aqui o valor de B e ver o que acontece com o período, imagem e domínio da função. Quais são as opções? O conjunto de imagem muda, mas o domínio e o período não. O domínio e a imagem e o período mudam. O período aumenta ou diminui. Não acontece nada com o domínio, imagem e o período da função. Bom, como a gente pode observar, não acontece nada com o domínio, imagem e o período da função. Eles não se alteram. Quando a gente altera o valor de B, esses três parâmetros, eles não se alteram. Certo? Volte A para zero, B para 1. Altere o valor de C, observe o gráfico. O que acontece com o domínio, imagem e o período da função? Então, A em 0, B em 1. Vou botar aqui B no valor de 1. E mudar C para ver o que acontece com o período, imagem e domínio da função. Vamos observar aqui. O conjunto de imagem muda, mas o domínio e o período não. O domínio, a imagem e o período mudam. O período aumenta ou diminui, ou não acontece nada com o domínio, a imagem e o período. Então, nesse caso, o período ele aumenta ou diminui, como a gente pode observar ali. Bote o valor de A para 0, B para 1 e C para 1. E altere D. O que acontece com o domínio, imagem e o período da função? Aqui a gente vai mudar C para 1 e mudar o valor de D. Observe o que acontece com o período, imagem e o domínio da função. Se a gente observar bem, o conjunto de imagem muda, mas o domínio e o período não. O domínio, a imagem e o período mudam. Letra C, o período aumenta ou diminui. Letra D, o período, apenas o domínio muda. Letra D, né? Apenas o domínio, ele é alterado quando a gente faz esse movimento, fazendo essa alteração. Bom, a função tangente, dado o número real x, x diferente de π sobre 2 mais kπ, seja p sua imagem no ciclo, consideremos a reta OP e seja t sua interseção com o eixo das tangentes. Denominamos tangente de x, indicamos tangente de x a medida algébrica do segmento AT. Então, a gente tem aqui esse segmento algébrico que vem de A até T, certo? Isso indica a tangente de x. Aqui está a nossa reta tangente. A função tangente denominamos a função f de d em r, que associa cada real x diferente de π sobre 2 mais kπ, o real a t tangente x do f de x igual a tangente de x. Nós temos que para x igual a π sobre 2 mais kπ, p está em b ou b', e então a reta OP fica paralela ao eixo das tangentes. Como neste caso não existe o ponto T, a tangente não é definida, certo? Então a gente tem a associação dos números reais, fazendo essa referência com a tangente, com a reta OP, que fica paralela ao eixo das tangentes. Algumas propriedades. Além das propriedades já vistas no capítulo anterior, para a razão trigonométrica tangente, ou seja, se x é do primeiro ou do terceiro quadrante, então a tangente é positiva. Se x é do segundo ou do quarto quadrante, então a tangente de x é negativa. Se x percorre qualquer um dos quatro quadrantes, então a tangente de x é crescente. Temos também para a função tangente outras propriedades, como a primeira, o domínio da função tangente é d de x igual a x pertencente a r, para todo x diferente de π sobre 2 mais kπ, certo? Então isso aqui é importante a gente observar. Se x é do primeiro ou do terceiro quadrante, tangente é positiva. Se for do segundo ou do quarto, como diz aqui,
segundo ou quarto, a tangente vai ser negativa, certo? A segunda propriedade diz o seguinte: a imagem da função tangente é R, isto é, para todo y real existe um x tal que real, tal que tangente de x igual a y. De fato, dado um y igual a pertencente a R, consideremos sob o eixo das tangentes o ponto T, tal que AT igual a y. Construindo a reta OT, observamos que ela intercepta o círculo em dois pontos, P e P', imagem dos reais x, cuja tangente é y. Então, a gente pode observar que existe essa referência, né, construção da reta OT e passando por esses dois pontos, P e P'. A terceira propriedade diz: a função tangente é periódica e seu período equivale a π. De fato, se tangente de x é igual a t e k pertence a z, então tangente de x mais kπ é igual a t, pois x e x mais kπ têm imagens p e p' coincidentes ou diametralmente opostas no ciclo, e assim OP é igual a OP', portanto, OP está contido em C, que é igual a OP' que está contido em C. Temos então, para todo x real e x diferente de π sobre 2 mais kπ, que a tangente de x é igual a tangente de x mais kπ. E a função tangente ela é periódica, se o período é menor valor positivo de kπ, isto é, π. Então, a gente tem essa referência aí para essas imagens, P e P', e também estão opostas no círculo, ou seja, OP é igual a OP'. Aqui nós podemos observar o gráfico da função tangente. Fazendo um diagrama com x em abscissas e tangente de x em ordenadas, podemos construir assim o seguinte gráfico, denominado tangentoide, que nos indica a variação da função f de x igual a tangente de x. Então, a gente tem aqui 0 representado, depois π sobre 6, que é a raiz de 3 sobre 3, π sobre 4, que equivale a 1, π sobre 3, que equivale a raiz de 3, e assim sucessivamente. Então, aqui a gente tem a reta tangente, a função tangente sendo representada no seu gráfico. Aqui nós podemos observar o gráfico da função tangente, que é a tangentoide, tem essa forma aqui. E para todo x existe um y igual a tangente de x. Quando for 0, será 0. Quando x for π sobre 6, o valor de y tangente de x será a raiz de 3 sobre 3. Quando for π sobre 4, será 1. Quando for π sobre 3, será a raiz de 3. Quando for π sobre 2, será inexistente. Quando for 2π sobre 3, será menos raiz de 3. Quando for 3π sobre 4, será menos 1. Quando for 5π sobre 6, equivale a menos raiz de 3 sobre 3. Quando for π, equivale a 0. E quando for 2π, equivale a 0 também. Então, a gente tem essa representação com suas respectivas imagens sendo representadas. Aqui nós temos as nossas referências e até a próxima aula.